Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos, a mais um vídeo aqui pelo Instituto Vertia Baeté. Eu sou o Diego Azizi e hoje a gente vai falar sobre o que significa o conceito de capital na filosofia e na obra do Karl Marx. E em termos gerais, parece que muita gente confunde o que o Marx compreende por capital. Eu não sei quanto é desconhecido ou conhecido o conceito de capital no Marx, mas eu vejo muito post, tem muito manual, inclusive tem muitas aulas, professoras e professores, fazendo uma relação de identidade entre capital e dinheiro. Ou seja, se a pessoa é rica, ela é capitalista. Ou seja, ser capitalista é ser pura e simplesmente rico. A lógica é meio que a seguinte: ser rico é ter dinheiro. E ter dinheiro é ter capital. Logo, ser rico é ter capital. Só que em Marx o capital não é sinônimo simplesmente de dinheiro. Em linhas gerais, o capital é um processo de valor que sofre uma série de mudanças que constituem diferentes fases do seu desenvolvimento. O capital é um processo em movimento que inclui a conversão de dinheiro em mercadorias que vão possibilitar uma certa produção. Por um lado, então, a gente tem a força de trabalho e por outro a gente tem meios de produção. É dessa relação que a gente produz, ou que o mundo capitalista produz coisas, produz produtos, objetos, coisas. Dessa produção saem novas mercadorias aumentadas em uma quantidade excedente. A venda dessas mercadorias, de maneira global, produz uma quantidade de dinheiro tão excedente e equivalente em valor às mercadorias que são excedentemente produzidas. Enfim, assim, de maneira bem rápida, talvez meio tosca, mas para que a gente tenha um certo esclarecimento básico do que significa capital e o que é o dinheiro dentro do processo do capital, a gente precisa entender que o capital não é pura e simplesmente sinônimo de dinheiro, de ter dinheiro, mas é sinônimo de produção de valor. O capital é um movimento de produção de valor que inclui uma série de elementos, como o dinheiro, as mercadorias, a força de trabalho, o processo de produção, o lucro, o salário, etc. Lá no livro 2 do Capital, o Marx fala sobre três formas, três figuras do processo do capital, que constituem uma certa unidade. Então, o capital é um processo, tá? Ele é um movimento, ele é um processo. Essas três formas, essas três figuras, são a condição da produção e a continuidade, dessa produção. E há uma certa simultaneidade entre esses três ciclos, essas três figuras do capital. Uma fração do capital, mas constantemente cambiante, constantemente produzida, existe como capital mercadoria, que se converte em dinheiro. Outra como capital dinheiro, que se converte em capital produtivo. E uma terceira como capital produtivo, que se converte em capital mercadoria. Então a presença constante dessas três formas resulta do fato de que o capital total descreve precisamente o ciclo dessas três fases. Quem comanda esse processo é quem comanda o capital. Capitalistas, em última instância, possuem o domínio, a posse desse processo. Não basta ser rico, portanto, porque capital não é sinônimo, literalmente, de dinheiro. Basta você ganhar na Mega Sena amanhã que você vai ser capitalista. É isso que o Marx está dizendo. O capitalista, e são poucos, e o capital está concentrado na mão de poucos, ele é a propriedade privada de poucos,
e o capital é o processo, então não basta você ter uma casa no Guarujá ou uma Range Rover para ser um capitalista, a não ser que você tenha o domínio do processo, dessa conversão de dinheiro que se converte em produção, ou de produção que se converte em mercadoria, ou de mercadoria que se converte em dinheiro, tá? Apesar do dinheiro ser uma das formas do capital, ela é uma das formas desse processo e não a única, e o capital não se reduz à figura do dinheiro, certo? Espero que esse ponto tenha ficado claro. É um grande mal-entendido reduzir o conceito de capital em Marx, porque ele tem uma obra imensa, né, a obra da sua vida chamada O Capital, que não é destinada apenas a falar de dinheiro, é destinada a falar sobre o processo pelo qual esse sistema econômico, ou no qual esse sistema econômico que a gente chama de capitalismo, se ancora, né? É o seu fundamento, é a sua estrutura, certo? Há aqui um outro porém também, que eu acho que é interessante a gente esclarecer. O Marx deixa bem claro que não é possível viver no capitalismo de outra forma, né, senão da maneira pela qual o capitalismo construiu as formas de vida. Então aquele papo de que, mas você é comunista, mas você tem celular, você tem plano de internet, você tem carro, você tem casa. O próprio Marx diz, não há outra forma de viver senão a forma capitalista, porque a gente vive no modelo capitalista de produção de valor. Não tem outra forma. Até as formas alternativas, você vai fazer um vilarejo aí de autogestão. Eventualmente você vai precisar de eletricidade, você vai precisar de internet, você vai precisar de água que vem de algum lugar, você vai precisar de sistema de esgoto, de encanamento, você vai precisar ir ao mercado comprar coisas que vocês não têm capacidade de produzir, né? Ora, você vai comprar onde? De empresas? Você vai comprar em lugares, em última instância você vai precisar de um banco para financiar uma propriedade ou para poder colocar o dinheiro que, né, uma cooperativa ganha, enfim. Não tem outra forma de viver, não se inventa outras formas dentro desse modelo que não precise deste modelo. Por isso a necessidade, a ênfase de subverter, de radicalmente mudar o sistema econômico e, portanto, político-social em termos marxianos. É isso, não tem como viver de outra forma, porque a forma de vida existente é esta, né? Essa é a condição das formas de vida no sistema capitalista. Então, fiquem tranquilos e tranquilas, porque o próprio Marx responde a certas críticas de acusações, por exemplo, de que você é capitalista porque você tem iPhone. Sabemos que o capitalista aqui é uma coisa muito específica, tá bom? Bom, se vocês estão vendo esse vídeo no Facebook, no Instagram, no YouTube, por favor, nos ajude. Se inscreva nas nossas páginas, caso vocês não tenham se inscrito ainda. Curtam e compartilhem nossos conteúdos. Visitem nosso site, nossas páginas, porque lá a gente tem cursos não só ao vivo, mas também cursos online gravados, certificados de filosofia. A gente tem o curso de língua alemã para todos os níveis. Os cursos de filosofia a gente já tem 3 gravados, né? O curso sobre a primavera da filosofia grega, que vai desde o período pré-homérico até Sócrates. A gente tem o curso sobre as conversações entre filósofas e filósofos ao longo da história da filosofia, que vai desde a antiguidade grega, passando pela Idade Média, modernidade e contemporaneidade, né? Sempre tem uma filósofa e um filósofo conversando,
E temos o curso sobre Foucault e a História da Loucura, gravados, editados e bonitinhos, para que vocês assistam no momento de vocês, na hora de vocês, e tenham um certificado, que vale em horas complementares, caso precisem, em alguma instituição de ensino superior. Sigam a gente, nos acompanhem para mais conteúdos e até a próxima.